Olá, gente! Estamos com o nosso podcast que... Quem é que já gravou aqui a hashtag? Hashtag o quê? Melhor que Netflix. Melhor do que Dorama. Muito embora Dorama seja muito legal também. Mas nós estamos aqui começando e hoje a gente até estava numa pré-conversa aqui com os nossos missionários que vão estar por aqui hoje. E eles até deram um título pra Jane. Jane é a nossa orelha e você vai descobrir por que ela é orelha. Fica ligado. Você não sabe o que é orelha? Não é uma parte do corpo, gente, te prometo. Mas vamos lá descobrir o que é a orelha. Mas antes, né, já aproveita, já curte esse podcast, né, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua igreja, compartilha com aqueles que você sabe que tem um chamado missionário, né? Como a gente fala aqui, esse podcast ele foi feito mesmo para trazer luz à visão missionária do nosso ministério e missões, né? Então, compartilha já com todo mundo, já aproveita agora e... Daqui você já sabe, né? Curtiu, compartilhou e você vai maratonar agora, porque você vai ficar muito empolgado para maratonar todos os nossos episódios. Não é verdade, Jane? É sim. Um é imperdível, o outro continua imperdível, né? E sempre é um podcast inédito, né? Então você precisa conferir tudo e aprender tudo que os missionários estão compartilhando. Lembrando mesmo, né, que o objetivo do podcast Fala Missionário é que a gente crie esse ambiente, oportunize mesmo esse ambiente para recebermos daquilo que o Senhor tem feito nas nações através da vida deles. É o nosso momento mesmo de a gente entender um pouco mais do mundo de missões, que não é um mundo à parte do nosso. Pode ser que você não tenha o chamado para as nações, mas definitivamente, como parte do corpo de Cristo, você é parte também da obra missionária, né? A gente pode fazer muito mesmo estando aqui. Então, a gente vai seguir mesmo, né, essa visão de estarmos conectados com ele. E o Fala Missionário também traz muitos conteúdos de missões. Então, é missões aqui, ó, é o lugar de missões. Nosso missionário, ele tá aqui com muita vontade de soltar uma piada, eu tenho certeza. Ele é muito engraçado, gente. Você vai ver aqui, ó, o casal maravilhoso que tá por aqui. Mas Jane também é que vai dar o início, vai dar o pontapé para apresentá-los. Vai lá, Jane. Então, eu sei que vocês aí em casa estão querendo entender o que é a orelha, né? Então, não vou me delongar. Quero apresentar para vocês. Nós estamos aqui com Marlon e Janaína. Eles vão se apresentar um pouco. Podem ficar à vontade aí falar com o pessoal. Começa você, que você gosta muito de falar. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui com o nosso podcast Fala Missionário. Vou aqui entrevistar as nossas entrevistadoras. Olha só. Marlon aqui, Janaína, minha esposa. A gente está muito feliz de estar aqui nesse período no Brasil. Ficamos 8 anos no campo missionário e para nós era uma expectativa muito grande de vir para o Brasil novamente. Visitar a família, é claro, mas ter um tempo aqui em Campina Grande está sendo maravilhoso. Quero destacar aqui que não tem gente melhor para receber você, missionário. É a Carol, a Larice e Jane aqui na nossa orelha que eu vou explicar. Porque eles disseram, o podcast vai ser a Carol e a Larice, porque a gente já está conversando com vocês, já está pegando o que vocês gostam, vamos fazer as perguntas, maravilha, bora. Aí chega aqui a Jane. Do né? nada. No fato. Assim, então você vai ser nossa orelha. E ela, como assim, né? Orelha é aquele personagem numa história que não sabe nada do que está se passando e ele vai ficar fazendo as perguntas que o pessoal de casa precisa saber da história. Mas só que os outros personagens já sabem. Sim. Então, Larissa já tá sabendo demais sobre a gente. Carol também, mas a Jane vai fazer aquela pergunta que talvez a Larissa não fizesse, né? Tá vendo? Aquela orelhinha. É isso A mesmo. orelha. Então, Jane é a nossa orelha. Para começar, olha só, de onde é que vocês vêm, né? Você falou aí que passou um tempo, estão em retorno aqui no Brasil, Sim. né? Para fazer algumas coisas, vocês estão vindo de onde? Pronto, Jana, por favor. Mas então, gente. Então, nós somos originais do Rio Grande do Sul, né? E em 2015 a gente veio a Campina Grande, né? Fazer as escolas, Ministros? Vou me atrapalhar um pouco por causa da escola de ministros e ficamos mais um ano para fazer a escola de missões, né? Sim. E a partir daí nós fomos servir mesmo a vida do Gleice Marina, que estava na Inglaterra. E depois de 2 anos e meio nós nos mudamos e hoje nós estamos lá em Portugal, em Leiria, né? Também servindo a vida de Gleice Marina, mas a gente chegou primeiro lá. Vamos lembrar. Então a gente está hoje morando, residindo em Portugal, né? Em Leiria, ajudando a igreja local lá a se expandir, ajudando o reino de Deus. Então primeiro vocês chegaram na Inglaterra. Isso, ficamos 2 anos e meio lá.
servindo eles. E depois nós fomos para Leiria, em Portugal. Desses dois, vamos voltar no tempo agora, só pra gente ambientar todo mundo, Maravilha. conhecer vocês, né? A gente sempre perguntinha que a gente pergunta pros casais, como vocês se conheceram? verdade, olha que olha coisa legal. Momento agora adorando. O tempo não pode apagar. Essa história eu tenho que contar essa história em low profile. Porque se eu contar o que realmente aconteceu, a Jana sempre pega a palavra e ela começa a desmantelar a minha história. Por que será? O meu dorama, minha fanfic. A gente trabalhava na mesma empresa. Então eu trabalhava no estoque e a Janaína trabalhava no financeiro. Então eu tava lá com minha roupa suja, empoeirada, um rapaz de 21 anos, cheio de sonhos e pouco dinheiro no bolso. E a Janaína, ela entrou nessa empresa, acho que uns 2 anos depois que eu tava lá. E nós nos encontrávamos nos corredores da empresa, só nos via. Eu via ela muito bonita, era um pouco mais velha do que eu, bem vestida, no financeiro. Pra mim, Sem chance. esquece, não, tá bonita, mas lá. Mas ela viu mais, ela gostou de mim. E ela descobriu que eu era cristão, ela tinha pouco tempo de conversão. E inventou Eu não inventei nada. Tinha um evento que ia ter na igreja que ela congregava na altura. E ela me convidou para ir nesse evento. Só que isso quebrou o gelo e começamos a nos conversar mais. Na altura que teve o evento que eu fui visitar a igreja dela, nós já estávamos realmente, claramente, ambos interessados um no outro. E aí iniciou o namoro. Olha. Isso é 2011. Jana, tem alguma correção a fazer? Eu já não fui nessa história? base. Eu não disse que você estava completamente apaixonada por mim. Eu só vou corrigir que ele falou que ele falou aqui que eu inventei, não inventei nada. O cronograma existia. Foi a oportunidade de conhecê-lo. Tá certo. E aí foi. Só que foi engraçado porque eu tava muito inseguro, porque, né? Era muitos degraus acima, né? E aí, assim, não cheguei nela, Janaína, eu preciso ser claro com você. Sabe aquela história de adolescente? Não quero investir meus sentimentos em algo. E aí ela falou assim, ó. Tá, tu quer saber se eu tô afim de ti? Foi direta. Eu assim, já dei 2 passos pra trás. Sim. Aí ela salvou minha vida assim, estou. A partir daí, casamos 1 ano e 3 meses depois. Pois é. Oh, uau. 2012. Na verdade, como eu era mais velha, né? Então, quando a gente começou a namorar, eu já ali determinei, olha, se for pra namorar, é pra casar. Então... Assim, concordo. Só que daí ela disse, e é logo. Aí eu fui... logo quanto, amor, né? Já, assim, tem que 1 ano no máximo. Aí eu pensei assim, ou eu não perco essa mulher e realmente vou nessa onda e vai ser demais, ou eu faço docinho e perco, né? Assim, então bora casar. Eita, já foi assim, pedido de namoro, casamento já foi direto. Pronto, pediram namoro. Não, nem pedi namoro, porque a gente ainda conversou sobre isso antes do namoro, né? Sim, começamos antes. Começamos antes. E o engraçado também, a gente é jovem, a gente ama. Uma das coisas que eu, assim, ó, eu com 17 anos, eu tava lendo Atos, e Atos 7 me chamou muito a atenção, e a história de Estevão, assim, me apaixonei pelo nome, pela história dele, que homem incrível, corajoso. Por isso o nome de Estevão? E aí eu, assim, meu filho vai chamar Estevão. Olha só. Aí, até os meus amigos na época, né? E a tua esposa, como é que tu vai fazer com ela assim? Vai ser causa pétrea. Só entra no lançamento se o nome for Estevão. Aí eu falei pra ela assim, olha, o nome do meu primeiro filho vai ser menino e eu quero que seja Estevão. Ela, sério? Assim, ou a gente termina aqui. Não sei por quê. Eu não vou terminar por causa do tempo do casamento, mas o nome do filho, isso aí... Inegociável. Ainda bem que ela aceitou, né? Ela assim, tá bom, pode ser. Primeiro filho, menino, Estevão. Eu já tinha lido a história de Estevão, então pra mim, assim, a assimilação do nome, no primeiro momento, tive um choque, né? Aí depois Estevão... Passa, né? Passa. Bom...
É bonito, mas é bonito o nome. Pronto, antes do primeiro beijo, o nome do filho já estava escolhido. Meu Deus, não, tudo já estava definido aqui, ó. O tempo, tudo. Gente, olha que coisa legal. Agora, dentro da questão missionária, eu fazia o rema na altura, o primeiro ano, quando nos conhecemos. Então, quando eu fui pro segundo ano, ela fez o primeiro. Então, nós estávamos na escola ao mesmo tempo. Quem era do Verbo da Vida já? Ou nenhum dos dois? Nem dos dois. Lá no Rio Grande do Sul, eu era da igreja batista e eu tinha outros 40 e poucos colegas que eram na mesma igreja. A gente era um grupo grande dessa igreja que fizemos o rema. E a gente ouviu falar, soube da escola de ministros. Até na altura eu nem sabia da escola de missões. Ministros, até o pessoal que fez a escola ia para Minas Gerais na altura. É o ministro ou é rema? É rema. Era primeiro o rema, depois o rema chegou, não precisamos viajar. Depois falava-se na escola de ministros e era como uma coisa transcendental, assim. É só a nata da nata que faz, que viaja. E sabe aquela história assim, não é para mim? E eu olhava assim, isso não é para mim. E depois a gente descobriu que tinha uma fixa em Campina Grande, né? E, poxa, isso é tão legal. Mas aí conheci ela, começamos a namorar, assim, eu vou casar, vou construir família, vai ficar talvez mais difícil, não sei. Comentei com a Jana no namoro. Jana, eu gostaria muito de evoluir no ministério, de ir para Campina Grande, mas assim, tá aqui, vou botar na prateleira, Jana. E ela assim, tá, ok, passou. Eu esqueci, sério, deixei pra lá. Casamos, deu depois de 1 ano de casamento, mais 1 ano e meio, ela que chegou pra mim. Pode contar essa parte? Sim. Então, na verdade, assim, quando ele falou, né, que ele queria ir pra escola de ministro, eu não dei muita bola, assim. Isso aí vai passar, pensei pra mim, né? Mas depois do casamento, né, 1 ano e meio, o senhor falou comigo que era tempo de a gente levantar o acampamento e ir pra lá, né? Aí eu falei com ele, você tem o desejo ainda de fazer escola, né? E ele, não, quero muito. Eu, tá bom, que eu acho que o ano que vem, a gente foi bem específico, assim, o ano que vem vocês vão. E eu acho que, tenho certeza que Deus é muito sábio no que ele faz. E aí, quando eu falei com ele tem o desejo e tal. Eu disse, então, vamos lá se preparar para ir. Pronto, ela assim, eu acho que eu topo. Eu disse, sério? Nossa, eu pensei, vamos nos organizar, juntar dinheiro, 2 anos, programar. Né? Era 2013 quando a gente conversou, assim. E aí, 2014, se organizamos para ir 2015. Mas eu pensei, 2016 e tal. Ela assim, não, Mário, mas eu tenho no meu coração uma urgência. A gente alinhar essas coisas. Eu fiquei surpresa na hora, assim, Jana, bora, vamos fazer isso. Porque tínhamos pouco tempo de casado, ainda não tínhamos criado como casal uma raiz grande. Ainda não tínhamos filhos. Então, assim, o momento é agora. Assim. Então, essa questão assim que eu tinha era mesmo uma espécie de autocomiseração. É para os outros, não é para mim. Foi na Jana que isso desaparecia. Assim, é possível, sim. A gente consegue juntos. E ela me tirou mesmo, me descolou daquela mentalidade que tinha de antes. E no início do casamento, assim, ela me mudou muitas coisas nesse aspecto, assim. Não, se a gente organizar, a gente faz qualquer coisa. E pronto, assim, foi o maior crescimento de amadurecimento na minha vida, pessoal, foi isso que a Janaína trouxe. Olha só, e aí a gente vê mesmo, né, melhor ser 2 do que 1. E a mulher auxiliadora, né, de trazer mesmo, né, esse cuidado com relação ao outro, né, como isso é importante. E acreditar nos sonhos dos outros, né, porque era um desejo inicial dele, né. E aí a gente embarcou junto nessa. E é interessante, né? A gente, assim, até se a gente vê a história do pastor Bud da Mama Jen, né? Deus falou com ele, né? Mas Deus também falou com ela, né? E até ter essa testificação vindo da parte dela, né? Foi aquela segurança de que a gente pode avançar, né? Então a gente vai avançar. Então você vê como é importante. Deus falou com você a respeito de um sonho que já estava enterrado, né? Já estava guardado, na verdade. Enterrado olha, eu não forte. Diria que não tinha umas 2 pazinhas de cal em cima também. Ela pegou, limpou, desempoeirou, e assim, isso aqui ainda tem valor. Eu acho que existem decisões, né, que Deus
coloca mesmo no coração do marido, mas acaba, às vezes, falando com a esposa, porque os dois precisam andar na mesma direção, né? E uma coisa bem curiosa, que na época, quando Deus falou comigo, ele falou assim, ó, vão e não deixem raízes. Não pediu pra gente se desfazer, ele só deu essa palavra. Vão e não deixem raízes. Na época, a gente não entendia muito o porquê, né? A gente conversou tudo. O que a gente fez? A gente vendeu as coisas que a gente... Nem vendemos, demos as coisas que a gente tinha, né? Que a gente estava construindo. A casa onde eu morava, eu deixei pro meu sobrinho. E a gente foi. Mas com aquele pensamento assim, eu vou, mas eu volto, né? E mal sabia a gente do que ia dar. Como que mudou a rota. Mudou a rota, exatamente. Estávamos até no processo de comprar uma casa na altura e cancelamos tudo. Até perdemos a entrada. Ele disse que ia devolver, nunca devolveu. Se você estiver ouvindo esse podcast agora. Pronto, a gente realmente teve essa direção mesmo de fazer como Elias, né? Eliseu. Deixamos mesmo tudo para trás. E foi bom, porque vários momentos que a gente teve no campo tem que dar certo. Porque não tem para onde voltar. Tem que dar certo aqui. Aí foi uma fortaleza em alguns momentos. Ele segurou somente na palavra que a gente recebeu. Muito bom. É uma outra parte mais pra frente, né? Muito bom. Só destacando também nessa história. Vai. A gente tinha convicção na carreira ministerial. Ministros era o que eu precisava fazer. Janaína também queria se aprofundar. Não tínhamos chamada missionária naquela altura. Viemos com foco. Não entendia nada de missões até então. Não. Assim... pastor Paulo Filho, né, pastor de Porto Alegre, ele falou pra gente assim, e o que vocês querem, qual é o ideal de vocês, pretendem fazer carreira missionária, alguma coisa assim, e a gente comentou com ele, pastor, a gente tem algo que vem uma nota sobre o Reino Unido e Gleice Marina vem à mente, mas nada, não sei se é para investir, absolutamente nada, pastor, então assim, eu não vou dizer que sim nem que não, mas não, então viemos para Campina Grande, plano. O plano, Deus, olha o plano. Tem um plano. Era fazer a escola de ministros, concluir ela e voltar para Porto Alegre. Tanto que nós juntamos todas as reservas e para passar esse ano dedicados para a escola. E voltava para Porto Alegre e cada um, né, vamos lá, a gente vai ter que resolver aqui a nossa vida e servir. Só que ao fazer a escola, a gente começou eu realmente fiz as pazes com a minha chamada de pastor, que eu me negava. Isso é importante. Aí fizemos as aulas. Na aula do pastor João Roberto, Deus falou tremendamente comigo, que é, né, o ministério do pastor. Então, assim, Janaína, eu sei que na minha jornada tem o pastorado. Assim, amém, eu sempre vi isso, pra mim não é dúvida nenhuma e tal. Sempre me encarei somente como um mestre, né? Fui na área de mestre, mas me cheguei como pastor, resolvido. E seguindo, e a gente fala, né, que a gente fez a escola de ministros, mas a gente só andava com missionário. Aí a escola de missões de 2015, um abraço para vocês. A gente andou muito com eles. E isso foi um fator que auxiliou, mas na aula que a gente teve, acho que uma com Rosilon foi importante. E a gente descobriu mesmo, Jana, os dois olharam assim, nós somos missionários, Jana. A gente não vai ficar no Brasil, né? Não que missionário não possa fazer missões nacionais, mas a gente entendia que era... E pulsou no nosso coração, né? Corrigir a heresia. Desviou da heresia. E a gente não precisa cortar, editor. Pode deixar. A gente... Vamos sair do país e a gente sabia para onde ia, porque aquela semente cresceu. E conversamos no final de 2015 com o pastor Gleice Marina. Não, primeiro com o pastor Paulo Filho, né? Temos no nosso coração chamada missionária, a gente precisa ir. E assim, a gente quer ir em 2016. Ia terminar ministros e tal. A gente fez ministros. Já não precisa mais. Missões é um adendo. Só um. Uma coisinha. E aí assim, olha, fala com a Suelen, mas eu acho que é bom vocês ficarem aí e fazerem missões mesmo. Vamos falar com a Suelen. Suelen, é o seguinte, né?
missões aí, vamos lá, bora. Agora. Tem gente pensando ser salvo, E ela assim, mas sim, é melhor vocês ficarem mais um ano aí e tal. E a gente não tem mais recurso. Tem que ir lá pro Sul juntar dinheiro pra ir. E a gente, muito bem, falamos com o pastor Gleice, até mais ou menos na altura, assim, fala com a Suelen aí, mas eu acho que é o ideal. A gente pensa, Suelen, se a gente for em 2016, a gente pode ser agenciado? Não, a gente tá para implantar aí. Só vai agenciado pela graduada da escola. Se for graduado na escola de missões, assim, cadê minha inscrição da escola? Porque a nossa questão é, não iremos por conta. Sim, no sentido de, sem essa cobertura espiritual, sem esse endosso, né? Olha, estudou conosco, está treinado, recebeu. A gente não ia aí se não fosse assim. Então, assim, pode ficar. Vamos lá, Suênia. Tamo contigo ano que vem. Ela, maravilha. É assim, pronto. Vamos procurar emprego em Campina Grande. Que só tem, sei lá, tinha R$1.000 na conta, eu acho. R$1.000 aluguel, aluguel, alimentação, contas. E não fecha. Agora é hora de aprender a viver pela fé. E foi mesmo. Foi um ano desafiador. Mas foi um ano essencial pra gente. Essencial. Porque nos preparou pro campo, né? Até a gente sempre fala, né, que hoje, vendo o que a gente viveu mesmo, né, no campo, pra gente foi um ponto fundamental ter feito a escola. Nos preparou para muitas coisas que a gente passou lá, né? Então, hoje, gente, a gente recomenda. O missionário que tem chamado para as nações, façam a escola, viu? Prepara você para muita coisa. Então, isso foi fundamental para a gente. Hoje, a gente reconhece isso mesmo, sabe? E glória a Deus que a gente teve conselhos sábios na época, das pessoas instruindo a gente a ficar mais um ano e a fazer a escola. Foi um ano bem intenso, porque a gente trabalhou e as aulas da escola eram praticamente de domingo a domingo. Então, foi um ano bem intenso pra gente. E, assim, é interessante você ver, né? Como você acabou de falar, já, né? Como vocês viveram coisas, né, no campo que não foi necessariamente uma surpresa, né? Sempre é desafiador quando você, né, se vê em uma situação que, né, você vai ter que exercer agora fé maravilhosa, mas quando você se pega na situação que você tem que se esticar o que você tem, aí você, opa, Deus, chega aqui. Você coloca pra dentro. Quando você tá no campo, você tem que tirar de dentro pra colocar pra fora. Exatamente. E como é importante mesmo, né? Você viver antes. E eu acho que é uma coisa que a gente vê, e ouvindo todos os nossos missionários, né? Quem passa por aqui, ou com quem a gente fala, a gente escuta. Quando a gente escuta a história de vocês, a gente sempre vai ver esses pontos. Aquilo que aconteceu no campo, Deus sempre trabalhou e fortaleceu antes, né? Então, houve um tempo antes que você recebeu, né? Você já passou por aquilo ali e agora, ok, já sei como é que é. Tá mais arrochadinho, mas eu sei como é que é o caminho, né? Deus já fez uma vez, aqui é de boa, né? Então, o campo missionário, ele vai ser exatamente, né? Vai ser o reflexo da vida com Deus que você teve antes. Não tem como ser diferente disso, né? É bem interessante. E interessante também, porque como a gente vem de Porto Alegre, né? O extremo no sul do país, muito, né? Legal isso. A gente fala, né, que o nosso impacto cultural mesmo foi vir de Porto Alegre para Campina Grande. Porque, sinceramente, a gente parecia outra nação. A gente vai hoje à noite a gente vai lá na Escola de Missões e vai compartilhar algumas coisas. Aí você que é aluno, 2025, já vai ter ouvido lá, mas vou lançar aqui. Você que tem chamada missionária para a Europa e você é do Sudeste ou do Sul, em Campina Grande vai ser o seu maior choque cultural. Falei. Deixei. Em Campina Grande eu fui mais desafiado culturalmente pela diferença do que no Sul. Na Inglaterra e Sério? do que em Portugal. Uau! Eles são mais diferentes de nós, mesmo estando no mesmo país, do que na Europa. E isso foi essencial para facilitar as coisas lá para nós. Olha só. Então, você aí... recado tá dado. Então venha mesmo para Campina Grande, faça a escola de missões. Você vai sair aqui, ó. Pronto. Porque vai treinar muitas coisas assim, de você se desarraigar
daquilo que para você é comum. Então te tira do comum. Não tô dizendo que é ruim, eu tô falando que é diferente. Isso. E é maravilhosamente diferente. Então, nós, né, gaúchos, ficamos aqui 2 anos. O nosso filho veio aqui pro Brasil, é a primeira vez que ele vem, tem 6 anos e meio. Gente. E veio pra Campina Grande. Ele fala oxi. Ele acabou de chegar. Não porque ele chegou. Ele fala oxi porque ele é nosso filho. Então ele se depara com uma coisa, oxi. É porque ele ouve a gente falar. Então assim, me desculpem os gaúchos, mas o ba, ele tem uma extensão. É o ba. Cada um tem o seu sentido, mas o oxi faz o que o ba não faz. Então ele encaixa de um jeito em todos os contextos, né? Porque o ba, ele tem uma ação de defesa, assim, ba. Assim, você reage, mas você reage na defensiva. O oxi, ele reage na ofensiva, assim. Oxi! Entendeu? Então, oxi. Nossa, que delícia falar oxi. Né, Jana? É muito bom, assim. Aí você cola em algo. Não é que um é melhor que o outro. Os dois se complementam. E essa maravilha que a gente aprendeu em Campina Grande. E aí soube identificar coisas boas e bonitas no diferente em outra nação. Então, pessoal, muita gente fala, né? O português isso, o português aquilo. Às vezes fala que ele é grosso e tal. Eu amo a forma direta deles. É um pouco mais parecida com o Rio Grande do Sul. Que eu vi a linguagem mais indireta. Aqui no Nordeste, lá no Sul um pouco mais direta. E multiplicado por 2 em Portugal. E aí o pessoal que chega novo lá. E fala, aquele português foi grosso. E a gente, conta o que aconteceu. Foi isso. A gente olha... Oxi. O homem foi educado, um poço de gentileza, você tá dizendo que foi grosso? Então, é aprender a identificar o que há de mais lindo e maravilhoso na diferença. Acho que essa é uma característica que o missionário precisa ter. Tem na sua essência, ou deveria ter, de saber se moldar e buscar assimilar aquilo que está na cultura local. Então, a gente lida... Em Portugal tem uma eminência muito grande de brasileiros por lá. Então, você vê brasileiros por metro quadrado muito grande, principalmente em cidades como Braga, por exemplo. Mas não são cristãos nem nada, são imigrantes. E eles ficam 10, 15 anos e o sotaque da terra natal deles está intacto. E nem assimila as palavras novas. Não substitui. Por exemplo, celular lá chama telemóvel, descarga da casa de banho, o autocolismo. Aí, ó. Tô até ficando. Descarga do banheiro é o autocolismo na casa de banho. E tantas outras coisas. Aí, o missionário ele tem que, no mínimo, se vai em Portugal, fazer essas substituições o quanto antes. Por quê? Diminui os obstáculos para ministrar na vida daquelas pessoas. Então, se você não precisar estar explicando essa palavra significa isso, você já rompeu. Você está a falar com sotaque brasileiro, como eles dizem. Mas está a usar as nossas palavras. Isso é importante. Isso é muito importante. O missionário todo tem que entender. Aonde você veio, segure. A sua cidade natal não é o melhor lugar do mundo. O mundo é grande demais. Então, assim, a gente saiu de Porto Alegre e passou um tempo fora e viu, Porto Alegre é linda, mas tem defeitos. Campina Grande, pessoal que nunca saiu de Campina Grande e é maravilhado, precisa sair daqui para ver, existe vida fora da minha cidade natal. E quando você viaja um pouco, isso se descola de uma tamanha forma e você poder assimilar como uma esponja aquilo que há de cultural naquele local vai facilitar a sua vida no psicológico e na forma que você ministra o evangelho. Vai ter muito mais facilidade, porque substituiu isso e já não é uma barreira. Então a resistência à cultura diferente, ela precisa cair. Precisa saber assimilar isso. Acho que isso é importante, é uma das coisas que eu aprendi que tem facilitado muito a nossa vida. Muito bom mesmo. Né, Jana? Eu falei no começo, né, que ele fala mais que eu. Desculpa, eu não quero monopolizar. Mas conta uma coisa, até pulando assim de um pro outro. Hoje vocês estão em Portugal, né? Mas e já falaram, né? Diferença. Com certeza o Sul é bem europeu, né? O Sul já tem aquele, né?
bem, talvez não... Porque tem brasileiro. Tem resquícios, né? Da cultura, da tem pontos em comum, né? Exato. Alguma coisa ou outra. Mas entre Portugal e Reino Unido, o que é que vocês sentiram mais das diferenças, né? Nas duas culturas? Entre as duas culturas. Eu falei demais, quer falar? Não, tô pensando... É que assim, em Londres, a Janaína, ela ficou grávida, então ela teve muito período onde ela teve menos contato com o pessoal de fora. Menos do que eu, porque eu trabalhei atendimento ao público, coffee shop. Foram aquele período que eu trabalhei lá com barista, então eu falava com muitas pessoas. E aqui, quando eu cheguei... Pronto, aqui quando eu cheguei... o inglês... britânico. Evoluiu bastante, foi ali. Passando vergonha. As palavras que tu nunca esquece, aquelas que você passou vergonha para aprender. E realmente, se expor com o inglês inferior num ambiente de alta tensão, você aprende na marra. Né? Então, graças a Deus, pelos colegas de trabalho de língua hispânica. Eles ajudaram. Nossa, demais. Em Londres, pronto, a gente ficou em Londres. E em Londres, mais da metade da população é de estrangeiros. Então, eu trabalhava muito com italianos, pessoal da Grécia, Eslováquia, República Tcheca. E aí vai, realmente de todo lado. Então, se tinham 20 pessoas, tinha um britânico, e geralmente jovem, que ainda não estava mesmo lançado no mercado de trabalho. Eu lidava mais com imigrantes do que com o próprio inglês. E, eventualmente, lidava mais com inglês como clientes e tal. E eram conversas muito boas. E muito gentis, os britânicos, muito educados, polidos. Eu não via, assim, um preconceito que eu tinha, assim, o inglês é fechado, é retraído. E eu, pelo menos na minha amostragem, né, de 2 anos lidando com o público e falando com britânicos que faziam amizade comigo no balcão, porque eles têm rotinas, né? Então era o cliente das 8, ele queria um café, um white americano with soya milk. Eu via ele na porta, já fazia o café dele na frente e entregava para ele, caramel soya latte. E aí perguntava, eu conheci advogados, pastores de algumas igrejas, pessoal que trabalhava no escritório na Redondeza, e sempre extremamente solícitos e fáceis de conversar. E quando perguntavam, como é que você veio para cá? Eu falava, missionário. E aí tinha uma oportunidade de falar Jesus muito discretamente, mas uma coisa a gente compartilhava dentro do trabalho, para não haver nenhum tipo de represália, mas fazia e era super bom. Então eu não tive a impressão dos britânicos que eu tinha antes, assim, britânico fechado e tal. Não eram muito assim. É claro que pode ter zonas e perfis, ou até mesmo não em Londres, né, que o pessoal é bem acostumado com imigrante. Pode ser diferente, mas dentro daquilo que eu pude ter contato, foram. Português de Portugal, né? Aqui os portugueses, eles são bem calorosos, se assemelham com os brasileiros de uma forma gigantesca, mais do que eles gostariam de admitir. São calorosos, são intensos. O clima de Portugal é quente numa parte do país o ano todo. E é maravilhoso, um povo bem caloroso. Então, o inglês é um pouco mais educado, um pouco mais contido. O português, ele pouco tempo com você, ele já se solta, já fala, né? Palavrão e tal. E a sua amizade evolui muito mais rápido. Que engraçado. Né, com o português. Então eu trabalho hoje basicamente com português. Tem um ou outro colega que é brasileiro e eles vêm e vão, mas lido hoje com uns 12 colegas portugueses e sou muito bem tratado e acolhido. Todos são muito divertidos, brincalhões. De certa forma, até parece que eu tô na minha terra, assim, porque pela maneira como eu sou bem recebido por eles. Então, gente, na verdade, assim, as diferenças culturais, elas existem em todos os lugares. É claro que algumas boas e outras não tão boas assim, vamos dizer, né? Um exemplo é a questão, Malta estava comentando, sobre lá em Londres a gente tinha os vizinhos, mas a gente não conhecia os vizinhos. Eles eram bem reservados, né? E de forma geral, a maioria deles procuram aquela coisinha, né? O meu espaço, não invada o meu espaço. Já em Portugal, a gente, hoje, lá no nosso prédio, a gente conhece todos os vizinhos, dá super bem com eles, né? É claro que de vez em quando a gente surge umas piadinhas sobre brasileiro, né? Mas, enfim, de forma geral, assim, a gente
eles são bem mais comunicativos, né? Bem mais receptíveis pra gente, pelo menos, né? Que interessante. E não é a visão, né, necessariamente que a gente tem. Agora, como é bom, né, você conhecer de dentro, você ir até a cultura. Porque essa perspectiva, às vezes, a gente escuta muito falar, né? O europeu é frio, mas não é essa a realidade que a gente escuta dos missionários na Europa, né? Não, essa frieza, na verdade, é só um aspecto cultural diferente. Exatamente. Né? Não é só porque é diferente da gente na forma de se relacionar, mas não é uma frieza, não existe essa frieza de fato, né? Você consegue mesmo acessar o coração deles. Eu suspeito que esse seja um ruído do passado, né? Porque hoje a informação ela corre muito mais rápido. E eu acredito que isso era a informação que chegava na década de 80, 90, e ela foi ficando, e hoje a gente tem esse trabalho de dissolver um pouco desse ruído mesmo. Claro, tivemos só 2 países lá. Mas a gente conversa, espanhóis, né? São calorosos por si só. A gente esteve na Espanha também, mas foi só... visitando. A gente conhece já dos outros países, a gente não vê isso. É gente como a gente. Eles são aspectos culturais de ser mais reservado. Isso não quer dizer frieza. Muito se falava, anos atrás, do povo do Sul. O Sul é frio, o pessoal é tal... Mas a gente que tava lá, assim, como frio? A gente tá cheio de igreja, Assembleia de Deus aqui, é fogo. E os caras vão chamar a gente de frio. Porque realmente é falta de conhecimento, uma informação que é fragmentada por outro lado e acaba gerando um fantasma. Queria ressaltar uma coisa aqui. Eu lembro que os livros da Escola de Missões, a gente leu sobre... Um dos livros falava, né? Clima de cultura quente e clima de cultura frio. Como esse livro nos ajudou. Porque a gente pensa que não, né? Mas como um ambiente onde as pessoas moram influenciam na questão cultural. E esse livro ajudou muita gente. Muito bom. Porque a gente chegou num lugar e a gente... Não, aqui é calor. Por exemplo, né, o Brasil, de forma geral, né, tirando o sul lá, a temperatura, né, é sempre calor, e as pessoas saem mais, se comunicam mais, são mais extrovertidas, né? Já clima de cultura fria, o pessoal já é mais retraído, fica mais em casa, e consequentemente isso acaba, deixando eles mais, vamos dizer assim, não tão receptíveis, né, na bolha deles. Bati aqui também, desculpa. Então, esse livro nos ajudou muito, sabe? Que foi uma das coisas assim, que a gente trouxe para a nossa vida, entender o contexto, aonde você está, para a gente poder mesmo analisar na cultura num todo, né? Sim. Não simplesmente taxar a pessoa, não, isso aqui é desse jeito, vai ser sempre assim, não. A compreensão do meio também revela quem é o indivíduo. Muito bom. Compreensão do meio revela quem é o indivíduo. Isso é na hashtag. Sobe a hashtag. Mas isso é muito bom mesmo, porque isso te ajuda a não resistir ao local que você tá. Né? Porque acontece. Cultura, né? Exatamente, né? Quando você vê que pessoas a gente está falando de contexto missionário, né? Então, saindo um pouco do contexto missionário só para entender, né? Tem pessoas que se mudam e não conseguem se adaptar, nem aprender o idioma, porque não conseguem se relacionar. Não muda a chave, né? Não muda a visão, não tira o óculos da sua cultura ou de quem você é, para você poder ver o outro como ele é. Exato. E aí você deixa de ganhar, né? De ter a oportunidade de ter acesso às pessoas, mas para o missionário isso é inadmissível, e o nome é esse, né? Porque se você vai sair do Brasil para um outro contexto, é inadmissível você não se tirar, não tirar suas vestes brasileiras para receber uma outra, porque senão você nunca vai cumprir o plano de Deus completamente, né? Exatamente. Sim, a gente está falando e não tirando assim, o equilíbrio da coisa, porque se a gente não pontua, alguém vai comentar, né? Mas olha só, a gente não pode esquecer de quem a gente é. Sim, não é isso que nós estamos a falar. Você vai ser você, do jeitinho maravilhoso que você é, não importa onde você esteja. A cultura está ali. Mas você precisa alinhar isso de uma forma que não agrida e não dificulte a propagação do evangelho de intermédio da sua boca. Porque quando nós nos encasulamos, não, eu sou assim, a gente ouve muito, né? Eu vou crescer e morrer assim. Não é isso. É você, às vezes, abrir mão de um aspecto
precioso e cultural para você, em prol que a mensagem chegue em outro lugar. Sim. Um exemplo, somos gaúchos, o pessoal até brinca que a gente não faz isso como deveria, né? Na constância que deveria. Mas gostamos de chimarrão. E se a gente for em algum país onde esse tipo de prática de tomar chimarrão é uma coisa incômoda? Não, isso aqui é meu cultural. Eu sou gaúcho, o chimarrão é parte da minha cultura. Não, você precisa entender. Aqui eu não vou beber chimarrão. Nunca. Para que a palavra que o Senhor quer que transmitir através da minha vida chegue nos outros ouvidos. Então é preciso abrir mão de algumas bagagens culturais para não ofender outras culturas e facilitar o evangelho de chegar. E assimilar o novo, né? Assim, seria muito difícil ter que tomar tererê. Faria um esforço gigantesco. Tem uma bagagem, né? Tem algo lá de trás, pessoal. Como assim, né? Pronto, o gaúcho é um pouquinho averso ao tererê, né? Mas se tivesse que fazer isso para ganhar almas, eu estava disposto a fazer, claro. Claro, a gente está falando num contexto muito mais básico, muito mais simples. Para alguns pode não ser desafiador, mas para outros é. Mas existem coisas mais profundas que realmente seriam necessárias. Sim, sim. Muito bom. Muito bom. Importante demais. E um grande demarcador cultural, como lá estava falando, era o idioma, né? Você estava dizendo, né? Vocês passaram pela Inglaterra e a questão do aprender, influir melhor ali no inglês britânico. Vocês já foram para lá sabendo inglês? I wish. Gostaria muito que sim. Eu, por conta, sempre tive muita paixão pelo inglês, estudava por conta, traduzia as músicas, via séries e filmes e procurava fazer aquele trabalhinho de tradução. Gostava. E acabei que aprendi alguma coisa. Eu tinha para mim que eu tinha um intermediário, médio. Aí lá eu vi que eu tinha com muito esforço um básico avançado, porque a realidade é muito diferente, né? Então eu intensifiquei os estudos nos 2 anos que eu tive aqui para aprofundar mais, mas cheguei lá e me deparei assim com gente, se Deus mandar você ir para uma nação sem saber o idioma e Deus mandou e você tem convicção, vá, tranquilo, Deus ele vai ajudar você a lidar com isso. Mesma coisa financeiramente. Deus te chamar para ir para uma nação, mesmo não estando preparado financeiramente, e for claro, Deus ele vai te suprir. Mas se não houver essa direção... Para de bater, né? Se não houver essa direção, não vá. Porque vai ser muito... Porque além de você estar tendo que lidar com essas diferenças culturais, você vai ter que estar lidando com a questão da comunicação, que é básica do ser humano. Tem uma série, e aí uma personagem, que ela é venezuelana ou mexicana, não lembro agora, e ela fala pra família dela que tá rindo dela, porque ela não fala inglês muito bem. Ela assim, vocês não fazem ideia de como eu sou inteligente em espanhol. E você vai... A Janaína pode até comentar isso, que é um case mesmo nosso, né? Eu tinha um inglês básico, mas como eu me inseri no mercado de trabalho, tive paciência de colegas de trabalho por ser Londres e terem muitos imigrantes, muitos assim, eu já tive na tua posição, então relaxa, fica tranquilo e você vai aprender, vai desenvolver. Cheguei numa loja que era a Eat, que é de sanduíches e tal, e ele assim, faz sanduíches na cozinha, vai lá, faz. E aí foi aprendendo o nome das frutas, dos legumes, o nome do pão, o nome do carro. E era o meu subgerente era um marroquino, muçulmano. E aí ele Hamza, o nome dele. E ele pegou assim, me ajudou. E aí teve um dia assim, ó, a gente tá precisando. Estamos precisando de gente para ficar no balcão. E aí assim, Hamza, não faça isso comigo, por favor. Você olha o meu inglês, eu não sei. Ele assim, you're gonna do it. Don't you worry. E eu fui lá no balcão e, gente, eu suava tanto no balcão. Até a tela, os nomes, eu não sei todos os nomes. Eu faço sanduíche aqui, tá fazendo push tag, sort of toast, e eu não sabia, e a pessoa falava. E pronto, e o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, lá atendendo aos clientes e ia fazer, e começou a desenvolver. Gente, eu tenho tanta história engraçada atendendo na coffee shop. E aprendendo, errando, e fazendo, acertando, e errando, e os clientes assim, come on, how long you gonna take to do it? E eu,
já tá second. E fazia o que tinha que fazer, mas com muito esforço, mas a cada dia aprender na sobrevivência. E eu assim, meu Deus, se Deus me chamar assim para um país para falar farsi, para falar japonês, se o senhor não for muito claro, eu só vou aí sendo fluente na língua. Eu não vou tendo que sofrer esse desafio. Foi tenso, engraçado. Hoje de contar, que engraçado, né? Ele aprendeu ali, fazendo e sofrendo. Aprendendo inglês, britânico, árabe. Mas o meu gerente, que ficava menos lá, ele era filho de japonês com mexicana. Ótimo. O nome dele era Diego Tanaka. Olha só, não é maravilhoso isso? E ele me ajudou demais e gostava. E o Ramos já falava, Diego, when Diego sit, gonna... Diego and Allah gonna put a star on the top of your head. E assim, ok, recebo. E eu uso isso até hoje. Assim, Jeová vai colocar uma estrelinha no topo da sua cabeça. Por causa desse período. Então, aprendi na marra, mas foi um grande desafio. Então, desenvolvi o inglês. É claro que eu sou fluente hoje no inglês, mas eu não me vejo qualificado, por exemplo, para fazer uma tradução em um curso de conferência. Mas eu sou capaz de evangelizar e fiz isso muito. Fiz em Londres. E lá em Portugal tem uma coisa interessante. Acontece de haver pessoas que não falam o português ainda. O pessoal que vem da Índia, do Paquistão, ou países islâmicos, e eles falam inglês. Então, vem da Ucrânia, teve muita gente da Ucrânia que falava inglês fluente. Então, quando fizemos evangelismo lá, eu me chamava, Pastor Marlon, vou lá e posso ministrar em inglês. Então, foi uma ferramenta que em Londres eu aprendi para usar lá, mas está sendo extremamente útil em Portugal, onde é de língua portuguesa. Olha só. Né? Inglês funciona em qualquer lugar. Pronto, a Jana, ela teve muita dificuldade para aprender inglês no Brasil e ela ainda mais no Reino Unido. E ela se deitou na ilha assim, lá eu aprendo. E aí ela pode falar como foi a experiência dela. Gente, na verdade, assim, eu não recomendo. Se você não falar a língua, aprenda, né? Pelo menos o básico, né? Como o Marlon tem aqui, para desenvolver o resto. Porque eu realmente, assim, eu tive muita dificuldade na comunicação. Eu tenho já, minha personalidade já é mais... reservada, né? Então, quando eu cheguei lá, que eu me deparei com a língua, em vez de... O Marlon é mais cara de pau. Assim. Não. Tem uma reputação a zelar. Pessoa séria. Ele se desafia mais. Eu acabo, infelizmente, não fazendo isso. E para mim foi uma dificuldade muito grande na comunicação. Aí, em vez de eu me expor e aprender, eu acabei me fechando ainda mais. Então, para mim, na questão da comunicação, se tornou bem difícil. Até coisas básicas. Ir no mercado comprar um açúcar, alguma coisa assim... Foi motivos de eu dizer, não quero sair de casa, não quero falar com as pessoas. Tem que usar música, Jana. Tinha que chegar no mercado e falar, sugar, tu. Pois é. Exatamente. Então, é uma coisa que eu não recomendo, assim. Claro que a gente tava falando, né? Se for uma direção de Deus específica, amém, sabe? Mas, por via de regra, procure aprender a língua na nação que você tá, que tá uma área mais confortável. E não deixar para aprender lá, né? Como a gente tá falando, exceções, né? Existe o que Deus vai mandar você fazer e pronto. Pronto, é isso. Quer ir? Vá. Mas esteja avisado. Você vai passar, vai enfrentar seus montezinhos para lá. Seja menos. Seja menos. Vai com calma, que vai ter aí um obstáculo a mais. Existem pessoas que têm aprendizado rápido e fácil. Sim. Ok, então use isso aqui. Né? Não deixe para... Não, lá eu vou estar imerso. Não se compara. Isso sim, não se compara você aprender lá e aprender aqui. Você não vai ter a mesma imersão, não vai ter... É diferente você estar num lugar onde você anda de autocarro, você vê lá o letreiro, tá lá em inglês. Você liga a televisão, inglês. Você vai comprar um açúcar, inglês. Isso você vai aprender muito mais rápido. Então, assim, se você quer fazer missões e não sabe o idioma, vale a pena, então, se expor ao inglês, talvez numa viagem missionária de curto prazo, para você ter experiência para descolar esse lacre, assim, e a tua cabeça dá. Mas se você vai entrar, como foi nosso caso, né? Nós não espiamos a terra. Nós fomos direto para ficar.
Aí todas essas dificuldades a gente passou já no primeiro momento. Vocês saíram da escola de missões, fizeram ministros, missões, a gente deu um leve pulo do gato, mas foi ministros, missões, campo missionário. Exato. A gente voltou para Porto Alegre por 5 meses para questões burocráticas, ver família, dar uma satisfação para a igreja de Porto Alegre e fomos. E de lá ficamos 2 anos e meio quase. Foi quase 2 anos e meio em Londres. Aí tínhamos que sair por uma questão de visto, sair do país e retornar. E então a gente ia passar esse tempo de retorno em Portugal. Aí o pastor Gleison falou assim, olha, tem um pessoal que está se reunindo em Leiria, que era um pessoal que visitava Lisboa. E aí eles estão a ter agora umas reuniões próximos a Leiria. E tinha um casal na altura, o irmão Cleidevan e a Ana, são uma bênção lá em Lisboa. Eles estavam a acompanhar esse grupo e até então a ideia era que eles iam se mudar para lá e assumir e iniciar essa igreja. E ele disse assim, vai lá e dá uma força para ele, né? E assim, pastor, eu vou lá dar uma força para ele, mas eu sei tanto de implementar a igreja, eu acho que quanto ele, né? Não, mas tudo bem, você tá aqui, a gente tem esse contato, você reforça lá então o time dele, lá em Portugal, porque a gente estava decidindo se voltava para o Brasil ou se ficava na Europa para esse período que chamava cooling off, que era 1 ano fora, depois aplicava para isso novamente. E nós pensamos, então, vamos para lá, né? Vamos espiar. Logo, 1 semana depois, o pastor Gleison foi para lá, isso em agosto de 2019. Foi para lá, fomos juntos, olhamos... 2019 não. 2020? Foi 2019, sim. Agosto de 2019. Fomos lá, pastor, visitamos. Aquele quentinho no coração. Vamos ficar aqui. Leiria. Então a gente... Só que o que aconteceu nesse meio caminho? Cleidevan disse assim, não tem de Deus de morar para lá. Ou seja, ele estava com um grupo, ele ia lá uma vez por quinzena. E eles não iam ficar assim. E o pastor Gleison falou assim, pá, cara, tá contigo agora. Vai assumir lá e topa assim, bora, não sei o que eu tô fazendo, mas sim, eu aceito. Bora. E a gente começou a fazer, nos mudamos para lá, chegamos em Porto, o pastor Márcio Butireiro nos recebeu, ficamos 60 dias em Porto, mas pegamos esse tempo para dar uma descansada daquela corrida que estava em Londres, que a gente estava mesmo bem esgotado pelo ritmo, Estevão bebê, e tendo que trabalhar muito mais horas, porque o aluguel era caríssimo e só tinha o meu salário. Na altura a gente estava mesmo bem cansado. E esse 60 dias foi mesmo de refrigério, para acalmar, ok, descansamos, voltamos com a cabeça bem fresca, fomos para a Leiria com a cabeça bem fresca. E assumimos o grupo lá. Na altura era na casa do irmão Francisco, hoje é o pastor Francisco, que é um dos pastores auxiliares lá de Leiria. E a gente começou a fazer as reuniões, primeiro na casa dele, que era em Pedrógão, que é próximo a Leiria, mas meia hora. E nós nos mudamos para a Leiria. Então, assim, para que seja central mesmo, então mudamos as reuniões para nosso apartamento. Então, em dezembro, janeiro e fevereiro, a gente se reunia no nosso apartamento. Se você for lá no Instagram do Verbo Leiria e lá embaixo, aí tem essas reuniões no nosso apartamento. Então éramos Janaína e eu, hoje o pastor Francisco e a família dele. Aí chegou depois um pessoal da Espanha que estava por perto, nos reunimos. E aquele burburinho de pandemia no final de 2019. O que se passa? Não, é uma gripezinha. Não vai chegar aqui. Daí teve um caso, um senhor lá de Nazaré, e vamos lá. Dia 8 de março, a gente alugou um hotel, só que na semana seguinte o pastor Gleison ia estar em Portugal. Na altura, acho que eles já estavam espiando um possível lugar para eles morarem, né? E assim, não, vamos fazer o culto, teste, dia 8 de março, e a gente inaugura dia 15 com a presença do nosso supervisor, beleza? Então, dia 15 de março, alugamos o hotel, uma sala extra para crianças e tal. Inauguramos, aí veio mais pessoas da família do pastor Francisco que estavam lá junto com a gente, uma festa linda. Agora estouremos, fala pra aqui, estouremos, bora. Dia 15 de março, daí dia 18, 17, fechou tudo. Pandemia. Não pode mais ter reuniões e tudo fechado, e tava trabalhando no restaurante, aí no dia 14, restaurante cheio. No dia 21,
restaurante vazio, já ninguém queria mais ir porque era o perigo, e depois fechou mesmo. Fomos para as reuniões online. Aí a Igreja Verbo Leiria nasceu e entrou para a época online. Então, Desculpa, gente, mas todas as reuniões, o pessoal da edição vai tirar o piquezinho. Todas as reuniões a gente começou a fazer online, e pessoas que estavam em Portugal ficaram a saber e começaram a entrar na igreja nas reuniões do Zoom online. Aí foi lá por junho, mais ou menos, de 2019, a gente pôde alugar o hotel. Aí era um horror, porque a gente juntou um dinheiro nesse período da pandemia, que não podia ter reunião, e a gente tinha que alugar 2 salas, porque tinha que ter um distanciamento gigantesco. Aí a gente só precisava de uma sala pequena e tinha que alugar 2, assim. Deus vai prover, Deus vai prover. E logo em seguida foi, talvez ali por julho, agosto, estávamos a fazer já uns 2 meses a reunião no hotel, pastor Gleice e Marina chegaram, e a gente começou já a alinhar as coisas, porque eles passaram, aqui a gente vai fazer a central do ministério, vai ser a nossa base, e vai ter tudo aqui, assim, e eu assim, beleza, eu sou pastor de uma igrejinha local, né, e ele tá falando de uma coisa, né, e veio a direção, foi em dezembro, assim, então, tá para fazer a transição, e eu assumo a igreja e tal, assim, pastor, à vontade, assuma. Aí ele assumiu o Verbo da Vida Leiria em dezembro, e o senhor deixa eu ficar como seu pastor auxiliar? Assim, deixa, e a sua função é essa. E assim, estamos lá até hoje, e a igreja tem crescido maravilhosamente, temos servido até hoje. Tanta coisa a gente vê hoje a crescer. Eu estou à frente de uma reforma do departamento infantil, então eu vejo aqui a reforma e realmente anima, né? Eu não estou sozinho, reforma é difícil para todo mundo, e realmente espero logo a gente avançar naquele lugar, e não sei quanto tempo a gente vai ficar naquele lugar. Tem crescido muito rápido, né? Sim, as conferências têm sido feitas, dá mais os cultos, cada vez mais gente. É possível logo que esse prédio já não seja o bastante, então Deus está à frente disso. Pronto. Foi esse nosso período pastoreando Verbo Leiria, né? Foram 3 meses no nosso apartamento, 2 cultos no hotel, uns 4 meses ao Zoom, foi mais uns 5 meses no outro hotel, que foi um hotel diferente, e aí o pastor Gleison assumiu no final de 2020, 2021, tá até hoje. Até hoje. E estamos a servir com o máximo fiel que a gente pode. Vocês servem com o departamento infantil, as crianças? Supervisores, né? Então, somos supervisores esse ano. Antes era a Marina, ficou supervisora por um bom tempo. Assumimos esse ano, eu peguei na época da reforma e supervisionamos na igreja, o departamento infantil, o evangelismo, que a líder é a missionária Priscila Santana. Supervisionamos Moms and Babies, que é um departamento também que nasceu no coração da Marina, que é um projeto com mães e bebês. E esse último ano a gente até avançou um trabalho maravilhoso, que é Moms, é um nome um monte de inglês, já falei que eu não gosto, mas Moms at Home, que é as mães que têm o seu bebezinho e têm dificuldade, fazer aquela comida, limpar a casa, vai uma equipe dentro da casa, faz a faxina, lava a roupa, faz as comidas também. Faz comida já. E assim, tem sido fantástico. Assim, a líder é a Tati, né? Saudações a Tati. Que trabalho lindo, maravilhoso. Então, Moms and Babies. Também a Secretaria de Missões da nossa igreja, né? A líder é a Sofia Morim. Também tem os grupos de conexão, as células, né? Na casa. GC. O Ricardo e a Paula são os líderes também. A gente tem lá com 5 reuniões. E Jana, por favor, me lembra. Partilha, ação social. me lembra quanto mais a gente supervisiona. A oração. A Jennifer e o Luiz são os líderes também. Trabalho maravilhoso que eles fazem. A oração. Aí tem Atos 2, que é o departamento de oração, que é a Valdelice Santana, mãe da Priscila Santana, também é líder e faz um trabalho fenomenal, arrebanhando o pessoal. E isso só com a igreja. Isso é a igreja, que a gente supervisiona da igreja. E aí a Janaína, ela é mais o ministerial, né? Não, na verdade, hoje eu trabalho com a escola, no financeiro, né? Das escolas, né, tanto da ministerial quanto da escola bíblica. Trabalho com o financeiro também de Leiria e o financeiro do ministério, né? E mais o Verbo Connect. Então, eu trabalho nessas áreas, né? Diretamente no administrativo, né? No financeiro, contas a pagar, receber, cobrança e tudo mais.
Lembrei, não. Tem o batismo, aí a gente organiza o batismo. Tem que fazer uma lista é uma ali. vez por ano, né? O batismo, então a gente fica ali nos últimos 3 meses para fazer uma festa linda. Esse ano foi 33 pessoas batizadas. E Uau. tava lindo as fotos, tudo muito legal. E o meu departamento Xodó, que esse eu supervisiono, mas eu lidero também, que é o nosso grupo de teatro, Olha só. que é o Verbo em Cena. O missionário de stand-up deste Isso. ministério A líder. é o líder também Do de teatro. A gente, Que seja. a gente fazia só com umas crianças daí, mas depois evoluiu separado. Então eles não precisam sair da aula para fazer, tem uma reunião diferente. Eu legal. pego no pé deles mesmo. Então a maioria é pré-adolescentes. Então tem lá uma menininha, que é a Zoe Amorim, de 7 anos, que tá com a gente. Mas aí teve um ou outro adulto que entraram, né? Tem a Simone Sena, que é também adulta, tá lá com a gente, mas a maioria ele tá ali entre a casa dos 10 a 14 anos. E a gente tem feito peças lindas. Fomos em asilos, em 2 asilos, e ministramos a peça, teve salvação dos velhinhos a assistir a peça. Queremos avançar mais com isso. Marina tá pressionar pra gente ir pra shopping e tal. Muito bom. Acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais. E esse ano a gente tem um desafio, linkou ali com o grupo de música, né? O Wallace tá me devendo ainda as músicas, mas estão a fazer... Atenção, Wallace, devolva as músicas. Isso, as Cobrança. músicas autorais vão fazer um musical pro Natal. Aí agora me comprometi, já era. Pronto. O bom do grupo de teatro, né, que culturalmente Portugal ele recebe muito bem essa questão, Cultural, né? Do teatro, da música, então, e é uma ferramenta de evangelismo. Muito A bom. gente consegue chegar, como o Mário falou, né, em lares de idosos, alcançar as pessoas pela arte. O evangelismo criativo Exato. é muito efetivo, né, para abrir as portas, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não esperam da igreja, né, não esperam do cristão. Parece que é aquela coisa assim, Bíblia na mão e é isso. E a pessoa que Formatinho, né? aquela coisa assim, a Bíblia na mão que vai dizer que eu vou pro inferno. Sim, a líder Mas- do departamento infantil, que eu não falei todos os líderes, né? É a Janaína Martins, é a líder do departamento infantil que faz as coisas acontecer. Acho que sempre os líderes têm que ser citados, porque eles é que estão lá no meio. Execução. Nosso verdade. trabalho de supervisão é facilitar o trabalho deles. Muito bom. Né? Adiantar essa conexão para resolver as coisas. E eles é que põem a mão na massa, e cada um deles faz um trabalho que é impossível. A Marina sempre fala isso. Ninguém faz nada sozinho. Isso mesmo. Se a gente chegou onde chegou, é porque teve pessoas que Abraçaram. abraçaram, né? Muito bom. Eu vou me aventurar aqui, porque o nosso tempo já tá correndo. Eu Tá tô, brincando comigo? Você que tá assistindo aí, fala. Na Dá conversa. mais 20 minutos aí. Pronto, tá certo. Vai, já tá indo, mas eu vou me aventurar em uma pergunta antes, porque eu acho que é legal de falar. Que assim, vocês é interessante de ver, né? Casais que têm chamados no ministério ou chamados no campo missionário de né, que são áreas diferentes, né? E como eu também já conheço de bastidor a história, então eu vou perguntar para Certo. expor, porque a gente trabalha com exposição e é isso. É a verdade nua e crua. É a verdade nua e crua. Essa aí a gente trabalha no preto e branco. Aqui é jornalismo verdade. Não colocamos nenhum tapete, Ok. a gente vai embora. Certo, bora. Mas de falar, né, sobre um desenvolvimento de chamado pastoral, porque você está vivendo, né, isso, e começou a viver efetivamente no campo missionário. Né, Sim. que foi algo que o Sim. Senhor trabalhou antes, falou, você fez as pazes com Deus, né, no Amém. chamado. Glória a Deus. Não, Aceitou. É bom não Aceitou. ficar chateado com Deus, é uma De coisa É forma importante, Eu acho. Ele sabe melhor. Eu penso que sim. Mas você foi desenvolvendo isso no campo, e a Jana também naquilo que, né, você gosta de fazer, né? Dos socorros, do auxílio, de ser aquele suporte para que as coisas aconteçam e se realizem nos bastidores, que muita gente não gosta. O pessoal acha que fora dos bastidores é glamour, mas minha gente... Não é, não. Nem dentro, isso nem mesmo. fora. E assim, Ah, vocês desenvolveram muito isso, especialmente no campo missionário, né? missionário. Então, como é que foi esse desenvolvimento para vocês? Pronto. Olha, eu sempre tive essa coisa assim de gosto, né, de ficar na minha, daquela coisa mais quietinha, né? Mas eu
trabalhei isso, né? Até por estar à frente também da igreja um pouco mais. E na escola, né? Que a gente estava conversando. E eu, na verdade, eu amo os bastidores. Eu faço o que for preciso nos bastidores, mas não me coloque para pregar. A gente brinca lá, né? Porque volta e meia querem me puxar para ministrar. Tudo bem ministrar, gente, não é problema isso. Mas eu gosto, eu amo fazer a coisa acontecer. Eu estava até conversando com Larissa, né? Que meu prazer, a minha satisfação, por exemplo, é ver um final de formatura, as coisas dando tudo certo, tudo correndo bem. E eu, ufa, trabalho concluído com sucesso. Eu sei que tem muita gente que prefere, né, ministrar e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um na sua área, mas eu amo os bastidores. E eu desenvolvi também nos bastidores, às vezes mesmo sendo puxada, né, a questão da comunicação. Eu sou reservada na minha, mas eu me comunico também, sem problema nenhum. A escola bíblica, né, teve um ano que a Marina precisou assumir a escola ministerial como diretora, tá mais à frente. Então, esse ano que ela ficou mais à frente, eu acabei ficando mais à frente da escola bíblica. E foi um ano que eu fui esticada, assim, no máximo. Porque eram 2 dias na semana, falar com o aluno. E me desenvolveu muito mais em mim, né? Essa questão de ser mais comunicativa, mais, nem vou dizer proativa, mas ser mais comunicativa, me expressar de forma mais clara, né? Isso me ajudou bastante. Isso é verdade. Mas a Janaína deu um salto. Todo esforço. Mas eu amo mesmo os bastidores. E tá tudo bem. Eu gosto mais. Mas é bom também, né? E eu acho que é bom se falar, né? E é bom você falar, você pregar sobre isso também. E ensinar sobre isso. A importância, né? A importância. Dos bastidores. As pessoas precisam entender o quanto que é importante você também fazer as coisas acontecerem. Como a Marina falou, né? Tem toda uma rede por trás, né? De pessoas para que as coisas aconteçam. Se a gente não tiver, né? Quem se deixe gastar mesmo pela obra e por aquilo que envolve a obra, simplesmente não vai acontecer, né? Então, até ensinar sobre isso é importante, hein, Jana? Não, Hashtag fica a dica. Pois. O interessante, né, que a gente estava até conversando sobre isso, que o ministrar é a menor parte, né? Vamos dizer assim, 5% daquilo que de fato acontece nos bastidores do ministério, né? E a maioria lá, principalmente a equipe nossa, né, ela trabalha aí muito nos bastidores, fazendo a coisa acontecer. E a gente é tão feliz e grato mesmo por Deus, por estar onde a gente está. Porque a gente desenvolve muita coisa no ministério, né? Você aprende a fazer de tudo. Então, é uma coisa que desenvolve a gente muito. E pronto, e eu acho que o servir na igreja local, ele vai desenvolver a gente até mesmo no chamado. Né? Porque as pessoas têm uma imagem, uma imagem distorcida em relação, vou para o campo, você vai reproduzir no campo aquilo que você faz na igreja local, né? Seja trabalhar com mídia, seja trabalhar com a igreja de crianças, qualquer outra área, você desenvolve isso na igreja local. O campo, ele vai ampliar, porque às vezes você vai ter uma responsabilidade maior, né? Em relação às atividades e tudo mais, mas o que você desenvolve na tua igreja local é o que vai ser colocado lá no campo também. Muito bom. O Ministério dos Socorros, né? Como o Tony Cook fala, né? Ele não é um trampolim para o Ministério nos Secundões, ele já é um ministério por si, né? E aí, aqueles que também têm um chamado, como nos secundões ministeriais, né? Ou um pastor, que seja um missionário no campo, ele também precisa estar envolvido nessa parte dos bastidores também, Exato. que é importante. Desenvolve muito. Conhece a igreja como ninguém. Né? Se você não para um tempo numa igreja local e trabalha com o povo mesmo e desenvolve áreas específicas, né, no trato com departamento mesmo, nunca vai conhecer a igreja de verdade. Existe a igreja pública, né, o arquétipo da igreja, aquele líder comunicativo, e existe o líder que resolve os pepinos. E os pepinos representam a maior parte do ministério. Então, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas saiba que o Mar de Rosas, ele passa muito distante lá. Ele é uma parte muito... ele é uma visagem. Como a Jana disse, a satisfação do trabalho do ministro é de ver as coisas concluídas. É aquela pessoa que chegou destruída, ela está ali a servir
aquela mulher que chegou com uma dificuldade gigantesca na sua casa, com seu marido, com seus filhos, hoje serve maquiada, com cabelo bonito, entendeu? Com a família reestruturada. A gente viu isso. Alguém chegar triste, chorando todo o culto, e hoje serve com alegria e com disposição, e é um agente abençoador de outros, que reconhece essa mesma dificuldade em outros, e é aquela pessoa de identificar e nos auxiliar a resgatar essas pessoas também. Então é onde mais, isso é verdade, é um ditado, né? Mas onde mais o diabo ele tentou envergonhar você nessa área, onde você mais vai castigá-lo. E isso a gente vê muito e é importante. O ministério é essa parte do tete-a-tete, o trabalho de formiguinha, é o socorro. E assim, eu já fui mais assim, para ministrar. Mas hoje eu sou muito mais desligado disso e na minha chamada, né, eu tenho assim, eu entendo a minha chamada como uma escada, sabe? Eu sou aquele que dou pezinho para outros avançarem. Então, tem muitas pessoas que têm servido comigo que hoje ministram, porque eu faço questão de, eu não deixo você ministrar. Ministre, vai lá, é sua vez. E porque eu já percebi que, veja bem, uma ministração você faz bem feita, linda, maravilhosa, pastor, que benção e tal, ela perdura um tempo. A não ser que seja uma ministração muito incrível, que o pessoal lembre por anos, mas aquela ministração é uma gota que ficou na história. Talvez gravou num vídeo. Mas quando você toca a vida de uma pessoa sensível e profundamente, e aquela pessoa usa aquilo como uma pedra de mudança na vida dela, você nunca mais vai ser esquecido. Esse não é o nosso objetivo, ser lembrado pelos outros. Mas é isso que fica. Então, eu, na minha história, eu tenho ministros que eu conheço, que eu convivi, que ministração maravilhosa. Mas são pessoas específicas da minha vida. Até ontem, anteontem, estava a conversar com um outro ministro, não vou dizer quem é, para o pessoal dizer, eu tô falando, citou o nome dele. E eu quero mandar aqui um abraço para Deolinda, que era mãe de meu melhor amigo de infância, que era da Igreja Adventista. E quando aquele menino de 9 anos, 8, 9 anos, disse assim, posso ir na igreja com vocês? E ela disse assim, claro, pode. Só acompanhou o filho dela. Fui na igreja, na escola sabatina, aprendi muita coisa e tal, me firmei. E quando deu 11 anos, assim, quero me batizar. Porque eles não faziam apelo. Então, assim, se você vai se batizar, porque você se converteu. Eu quero me batizar. E aí a minha mãe, minha família que não é cristã, é muito cedo, filho, você é uma criança de 11 anos, o único que vai na igreja. Vai na igreja, agora quer batizar, como assim? Ela foi assim, se o teu coração te diz que é isso, então eu te ajudo. Aí vem o pastor, conhece você e tal. E o batismo, ele era no centro da cidade, tinha que pegar ônibus e tal. E ela se prontificou a me levar de ônibus, foi comigo, foi lá, batizei. Ninguém da minha família estava lá. Mas estava lá Deolinda. E ela me levou para casa. Ganhei uma Bíblia. Melhor você ganhei uma Bíblia. E fiquei com essa Bíblia há muitos anos, até doar para alguém muitos anos depois. E a gente se mudou de cidade. E eu estava lá sozinho, procurando uma igreja. E algumas vezes ela fez esse trajeto para uma outra cidade para levar um estudo bíblico. E eu ouvi o estudo bíblico. Minha família ouviu o estudo bíblico. E era uma mulher que não ministrava na igreja. Entendeu? Então, o idealizar... Tem um rapaz que vai atravessando a câmera agora. E tá certo. O Estevam tá aqui a procurar uma casa de banho. Olá, filho, naquela porta. Ok. Mas foi bom. Quebrou um pouco, né? Não era uma mulher que era ministra do evangelho. Era uma irmã que ela fez isso. Então, o que marca a vida da pessoa não é o quão bom no púlpito você é. Exatamente. Estude, dê mensagens maravilhosas, mas é as vidas que você toca que vão ecoar pela eternidade. Então, eu me firmei, não estou na Adventista,
estou em outro ministério, mas eu sou missionário do Senhor. E quanto daquilo que eu fizer para o Senhor não vai ser galardão para a vida dela? Entende? Isso mesmo. Então, acho que por isso que com o tempo, eu comecei a ver a importância do púlpito. Ela é verdadeira, é importante de fato, as pessoas precisam entender essa palavra, mas é o quão maravilhoso você é, o Jesus para as pessoas que servem contigo, e que vão servir e que chegam, e o quão bem você recebe elas. Isso é o que importa, isso é o que vale a pena. Muito bom. Muito bom, E gente. desculpa, gente, eu queria terminar. Isso. Olha só, gente, a gente teve tudo, Passou. todas as emoções por aqui, mas isso é a essência do evangelho, né? Então, e eu acho muito importante falar, porque tem muita gente que vai com essa expectativa, às vezes, para o campo. Existem pessoas que vão com essa expectativa, né? De alguma forma, a serem vistos ou reconhecidos, mas é tão cuidadoso isso, porque o que a gente precisa é ser Jesus, na verdade, né? No final das contas, né? Quando a gente for trocar em miúdos e a gente estiver diante do Senhor, o que vai ficar não é a minha ministração tão bem feita, mas é o quanto que eu levei o evangelho, eu pude carregar o evangelho que transforma vidas, porque é o alvo, é que vidas sejam transformadas, é tudo que o Senhor espera de nós, né? Que a gente seja aquela testemunha que vai levar a carregar essa mensagem que transforma, e a gente seja o agente mesmo do Espírito Santo poder usar, né? Então, se deixar ser usado, isso é no que a gente estiver fazendo, né? Então, é nas coisas mais simples mesmo que a gente faz, como sentar às vezes e conversar com as pessoas assim. Eu estou conversando, eu estou discipulando alguém de uma forma tão simples, né? Sem um microfone na mão, sem, né, aquela coisa maravilhosa, né? Glamurosa, mas, cara, o que está acontecendo na eternidade, nada vai pagar, né? Não tem nada que vá poder precificar aquilo ali tão grandioso que é, né? Então é isso é evangelho. Muito obrigada, gente. Meu Deus do céu, como passa voando. Ficou declarando no começo, olha aí o que aconteceu. Pronto, aconteceu. Né? Jane Clécio deu uma saída porque nós temos um mini missionário. Estevão, você quer vir cá? Vem cá. Vem dar um oi pra todo mundo. É pra vocês conhecerem. A gente falou dele, né? O Estevão. Aqui, ó. Olha só, quem sabe faz ao vivo. Olha só. Alegria. Olha lá. Essa câmera aqui. Então, o Estevão está aqui com a gente agora. Vamos encerrar o nosso podcast. Olha só, com a família reunida, com o Estevão aqui com a gente. Fala aqui, como é que é seu nome? Estevão. Olha só. E a gente Tá fingindo? Não, isso é de é verdade. Isso é de verdade, é porque não sai sons altos, mas as pessoas Agora estão vai ouvindo em ouvir. casa. Vai ouvir em casa. Quem tá assistindo agora tá ouvindo em casa. Depois a gente Olha só. mostra. Aí você vai assistir você aparecendo no final. Olha só. E a gente queria mesmo agradecer a vocês, né, por estarem aqui conosco, por estar nesse tempo aqui e poder compartilhar daquilo que Deus fez. Eu queria que, né, antes de vocês se despedirem, vocês também deem um conselho do coração de vocês para aqueles com chamado, né, que desejam estar servindo ao Senhor, que já receberam chamados, foram comissionados aí e estão aí nessa fase de preparação. O conselho que eu daria é a gente, quando estava no campo, a gente teve muitas pressões, sabe? E o que a gente se segurou foi no que Deus falou com a gente, né? Então, no campo, a gente precisa sempre estar lembrando daquilo que Deus compartilhou com a gente. Aquela palavra de que vai servir para você como um suporte, uma fortaleza, algo que vai direcionar você ao propósito, né? Ao chamado de Deus e também ao propósito que Ele quer alcançar vidas, né? Naquela nação. E permanecer nisso é essencial, né? A gente, como eu falei, a gente vai passar por pressões, passa por pressões no campo, mas sempre que possível, volte naquilo que Deus falou com você, porque isso vai fazer você seguir adiante, sabe? Deixar as coisas, mesmo como Paulo fala, né? Deixando as coisas para trás ficam. Eu sigo para o alvo. Então, esse é o meu conselho. Permaneça naquilo que Deus falou com você.
Muito bom. Uma brincadeira, tem um colega de escola, de 7ª, 8ª série, que ele se mudou lá pra Leiria e tá congregando com a gente. Olha a vida só. E aí ele disse assim, duvido você mandar um abraço pra mim, sim. Rafael Bassu, eu te amo, cara, um abraço. Não foi só um abraço, foi uma declaração de amor. Ele é um pouco sentido. Aí ele assim, você não gosta de mim, me deixa de lado. Eu falei no podcast, todas as pessoas que eu ia falar, falei de você. Rafael Bassu, um abraço. E respondendo a sua pergunta, quer servir, sirva com excelência, prepare-se e faça o que Deus manda fazer. Nada mais, nem nada menos. É muito comum a gente ver tentando fazer demais e fazer pouco aquilo que Deus realmente te chamou para fazer. Ser muito efetivo naquilo que Deus te chamou para fazer. E não vale, a gente estava falando, né? Brigar com Deus não vale a pena. Fui na Batista, que eu congreguei na Batista há muitos anos, fiz 7 anos de teatro. Saí, fui pro Verbo da Vida, assim, teatro nunca mais. Em Porto Alegre trabalhei um pouquinho com teatro, mas só... E agora? E aí, agora em Leiria... um grupo, e eu tô apaixonado por fazer isso de novo, mas mais como diretor, né? Mas eu tô amando fazer. E quando a gente foi pra Inglaterra, a gente falou pra Marina, a gente quer servir aonde tiver o espaço para servir, mas a Janiel entre nós assim, menos no departamento infantil. Aí quando a gente tava na nossa reunião, né, com ela disse assim, em qualquer lugar, sim, qualquer lugar, missionária é ponta de lança. Ela assim, departamento infantil tá precisando. Então assim, se você disse que está disponível, tem que ir. Servimos, e olha só a volta que o mundo tá. Supervisionando o departamento infantil da igreja. Não tem como. E a gente dá aula também, né? A gente também dá aula, sim. Hoje eu tenho dado aula mais para 9 a 12, que também é uma sala que a missionária Priscila Santana conduz. E o meu foco, a gente comentou, nem ia comentar, finalzinho. Eu ensino muito sobre apologética nas minhas aulas. Então ela me dá um tema, justiça de Deus. Eu sempre tento levar para apologética, que eu sempre tenho para mim assim, eu preciso fazer com essas perguntas para essas crianças que o mundo vai fazer e que elas tenham a resposta aqui. Então, quando eu tô lá, eu sempre digo, o pessoal vai dizer isso. Assim, então, assim, playlist de YouTube é Tassos Licurgo direto para aprender, para poder ensinar essa galerinha. Então, é muito bom ensinar um departamento infantil que você coloca aquelas pedras fundamentais na vida deles. Então, precisa fazer as crianças pensarem por elas mesmas e responder perguntas difíceis. Então, você falou, né, que o Socorros não é um trampolim. Eu sempre digo para todo mundo agora, eu estou dizendo para o mundo inteiro. O ministrar no púlpito do departamento infantil não é um treinamento para ministrar para adultos. Ministrar no departamento infantil é o exercício do seu chamado de ministrar. Muito bom. Você vai ser treinado por tabela, porque eles são críticos. De fato, eles fazem perguntas difíceis. Mas você não pense que tendo lá, vou treinar. Pare de chamar... Eita! Pare de chamar departamento infantil de treinamento. É o exercício do seu chamado de ministrar. Não esqueça disso. Porque se você considerar eles como vidas que são transformadas, como a minha foi na infância, Isso mesmo. a intensidade que me ministraram os 10, 11, 12 anos são temas e ensinos que carrego até hoje. Então, e agora, mensagens que eu ouvi aos 18, 19 anos, eu não lembro nada. Qual mensagem que teve mais impacto na minha vida? A que eu recebi com 10 anos ou a que eu recebi com 20 anos, que eu já era um macaco velho? Ministrar para crianças perdura muitas vezes para a vida inteira delas. Então não é menos. Amém. Inclusive, eu creio que é mais. Amém. Um abraço. E amém, vocês me amam ainda. Corte para lá. Corte pra cá. Corte para cá. Muito bom, gente. Obrigada. Nossa, a gente que agradece. Foi maravilhoso, Foi muito bom. gente. Passou muito rápido. Foi rápido demais. Verdade. Foi muito bom, né? Eu sei que o Senhor ainda, né, tem muito mais para fazer através da vida de vocês, né? Que bom que vocês estão plantados num lugar maravilhoso, né? Nessa terra poderosa que é a Leiria. Né? E que bom que Gleice e Marina podem contar com
o cuidado de vocês, com o zelo, com a obra do Senhor. Amém. Né? Isso é maravilhoso. Então, é muito bom ter vocês aqui também. Por favor, não passem mais 8 anos para voltar por aqui. Isso aqui é coisa de bastidor, mas... Sem promessas, sem promessas. Mas tudo bem. A gente tá falando que fala aqui, ó. A gente tá falando, tá falando. É verdade, né? É verdade, a gente tá falando. Mas obrigada mesmo, né, Obrigada. pela vida de vocês, né, pela influência de vocês e pelo serviço de vocês no campo missionário. Né? A gente aqui na base, na agência, a gente é muito grato a Deus pela oportunidade de poder servir vocês, né, de alguma forma e saber o quanto que o Senhor tem feito, né, através da vida de vocês e poder conectar mesmo as igrejas para que vocês nunca, nunca, nunca estejam só. Amém. Né? E vocês não estão. Amém. Vocês não são um braço fora do corpo, vocês fazem parte e isso é importante. Né? Saber e as pessoas também, né, entenderem aquilo que Deus está fazendo. Amém. Amém. Obrigada. A gente que agradece o cuidado Obrigado. e o carinho também. Viu? Obrigado. Foi muito bem recebido. E vamos pensar se vão passar 8 anos ou não. Não vai não. Foi muito bom mesmo, gente. Foi muito bom estar aqui também. Não estava na programação, mas amei ser orelha, né? Realmente escutar a história de vocês, olha só, foi muito bom mesmo, foi muito acrescentada, né? Foi muito bom conhecer um pouco de cada um de vocês aqui no podcast. E você que está nos acompanhando, não esquece, eu acredito que Lari já fez a sua parte também, mas como eu precisei sair um pouco, né? Mas deixa o teu like aqui, o teu curtir, comenta também, deixa recado aqui para eles, que aí eles vão depois conferir aqui o podcast também, podem olhar e receber teu carinho também de lá. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Olha a câmera central. Tchau, tchau, gente. Tchau.